Olá, como vai você? Este é o segundo episódio da série Lidere Sua Jornada, o qual me propus falar sobre autenticidade, sobre três grandes temas, os temas-chave nas organizações: comunicação, gestão de mudanças e lideranças. O tema de hoje é comunicação simétrica. E se a gente partir o termo, né, comunicação e simetria, se a gente partir e for falar da simetria, a simetria é mais ou menos como dizer que é como se um lado fosse espelhado em relação ao outro. No caso da comunicação, a gente vai dizer que esse princípio, que também é um modelo de relações públicas, que eu trago aqui para vocês, ele tem relação com as grandes estratégias de comunicação nas organizações. E é, sim, possível transplantá-lo para uma estratégia da liderança, como é que a liderança vai conduzir a sua comunicação, o seu diálogo com suas equipes. Por isso, quando eu estou falando sobre uma simetria, quer dizer, um lado, ele é como se fosse espelhado em relação ao outro, eu estou dizendo em relação ao repertório, estou falando em relação à narrativa. A narrativa do emissor é tão importante quanto a narrativa do receptor. Então, na grande teoria da comunicação, em que a gente tem o emissor, que é aquele que fala, aquele que está transmitindo a mensagem, o receptor, que é aquele que está recebendo a mensagem, para que a comunicação ela seja genuína e ela de fato aconteça, para que hajam relações de ganha-ganha, a interseção do que o emissor fala e do que o receptor entende, ou seja, quando há uma conexão entre esses dois, você tem de fato uma comunicação genuína, uma comunicação em que você, então, estabeleceu um diálogo claro, transparente, direto, objetivo. Veja, tanto o que o emissor fala quanto o que o receptor depois responde tem validade, tem valor. Aqui nós estamos dizendo que, num diálogo, imagine uma conversa sobre um assunto complexo. Quando você colocar esse assunto na mesa, vão ter opiniões divergentes, vão ter opiniões convergentes. Então, ali é uma miscelânea, as pessoas estão falando, estão contando quais são as opiniões delas. A comunicação simétrica é você estabelecer diálogo com a sua equipe, com o que você tem de comunicar, partindo do pressuposto de que o que o outro diz, também tem a sua razão de ser, a sua razão de existir. Porque a outra pessoa falou, disse, expôs as suas ideias, mediante a vivência dela, mediante a experiência de vida dela, e também diante do contexto que ela tem. Às vezes a gente está na mesma empresa, mas os nossos contextos são diferentes. Então, é importante pensar também sobre esse ponto de vista. Veja, quando eu estou tentando compreender o lado do outro, quando eu estou tentando compreender que ideia é essa, por que será que essa pessoa pensa dessa maneira, como é que ela chegou a essas conclusões, eu não estou dizendo que eu concordo com o que a pessoa está dizendo. Eu estou dizendo que o processo de compreensão do outro lado, para que se chegue num acordo, para que haja, de repente, uma negociação, para que haja uma conclusão de ganha-ganha, os dois lados serem beneficiados, é importante que a pessoa que está emitindo a mensagem naquele momento, porque ora você pode ser emissor, ora você pode ser receptor. No momento em que você é emissor da mensagem, tente passar a mensagem de uma forma clara, objetiva e direta. Como é que eu faço isso? Se você precisa fazer perguntas, por exemplo, faça uma pergunta de cada vez, ao invés de disparar um tanto de pergunta para aquela pessoa, porque você está criando um ambiente, você está criando um contexto com aquela pessoa confuso. A pessoa não sabe onde é que ela começa, que parte que ela responde, ela pode se perder na pergunta. Então,
se você estiver num diálogo e tiver que fazer questionamentos, perguntas, faça uma pergunta de cada vez, dê oportunidade para que a pessoa consiga fazer essa réplica, né? Para que ela tenha a oportunidade, o espaço para fazer essa réplica. Então, quando eu estou falando sobre comunicação simétrica, eu estou falando sobre uma comunicação estratégica. Eu estou dizendo que o que o outro tem para dizer é tão importante quanto o que eu estou falando naquele diálogo. E aí é você suspender a voz do julgamento quando você estiver ouvindo o outro. Porque imagina só, a pessoa está lá, expondo a ideia dela. Você já está pronto, preparado para dar a tréplica. Muitas vezes, você pode utilizar o recurso que é interessante isso que você está me dizendo, e eu gostaria de um pouco mais de tempo para pensar sobre esse assunto, do que responder de bate-pronto. É claro que vai ter momentos em que não é possível fazer isso. Às vezes você tem que dar uma resposta naquele momento. Mas é importante que você, enquanto liderança, tenha também uma segurança de que ninguém tem todas as respostas. E um dos princípios até da gestão de mudanças é nem sempre a resposta certa é suficiente. Então, às vezes, você tem ali um script, você tem já um roteiro da sua organização, ou você mesmo criou aquele roteiro, aquele script, para responder as perguntas da sua equipe. Só que aquele roteiro, aquele script que você fez, ou que a empresa fez, não corresponde à expectativa do que a pessoa quer saber. Olha só, veja que interessante. Em gestão de mudanças, a gente tem um conceito que é, toda vez que você for comunicar por que é necessária uma mudança, pense em por que é necessário, qual é o impacto na pessoa com a qual você está falando, qual é o impacto pessoal na vida dessa pessoa. Porque quando você está estabelecendo um diálogo com alguém, o que a pessoa está pensando é o que disse para mim. O que isso tem a ver com a minha vida, isso que a pessoa isso que você está falando com essa pessoa. Então, durante esse processo da troca do diálogo, e diálogo é troca, permita, dê espaço enquanto liderança para que a sua equipe possa, de fato, expor as suas ideias. Então, olha a importância de você ter um ambiente seguro, confiável, para que o outro possa dizer, que tenha possibilidade e oportunidade de dizer. Porque na comunicação simétrica, você vai compreender o ponto de vista do outro, traz para a mesa a conversa, traz o assunto complexo, difícil, mostra quais são seus pontos de vista, escuta os pontos de vista do outro, olha aí a importância de ativar a escuta ativa, que é a escuta em que você está plenamente presente, você está ali para o outro, você está pensando, observando e tentando compreender por que é que a outra pessoa pensa daquela maneira. A comunicação simétrica vai poder te ajudar muito. Nessa rotina agitada, nesse contexto incerto que nós estamos vivendo, às vezes a gente se sente tão acuado, tão no flow de precisar dar as respostas no momento em que elas chegam, que é natural que de repente você sinta que não está de repente atendendo às altas expectativas que o outro tem sobre você. Mas veja, você não tem como controlar certas coisas. Por exemplo, o que o outro vai pensar, o que o outro vai entender. O que você pode fazer é aprimorar a maneira de dizer, trabalhar o autoconhecimento para entender qual que é a sua potencialidade, quais são as suas fraquezas, e aí, de fato, ver de que forma que você pode aprimorar. E é por isso que eu trouxe hoje esse assunto, para que você comece a refletir um pouco sobre a sua forma de conduzir um diálogo. Será que quando você está numa mesa de negociação, administrando um conflito, tendo uma conversa difícil com alguém da sua equipe, você está, de fato, apenas reagindo ao que ela está te falando, ou você está se conectando com o outro e tentando chegar a um consenso? Você está conseguindo chegar a uma relação de ganha-ganha. Eu deixo para você essa reflexão hoje. Amanhã tem mais. Espero que você tenha gostado desse conteúdo hoje.
E amanhã a gente vai falar sobre o ponto cego da liderança. Eu espero você até o próximo episódio.